E aí galera, massa, seja bem-vindo ao meu canal. Mais uma vez estou aqui para resolver algumas questões de matemática, agora falando da prova do vestibular da Universidade Federal do Paraná, que aconteceu agora em 2022, para validade de 2023. Tem umas questões bacanas aqui com umas resoluções bem legais para você estudar aqui junto comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like aí, compartilha o vídeo, dá uma força que eu tô aqui fazendo isso para vocês, beleza? Vamos lá, primeira questão é uma questão bem massa, cara, de análise combinatória que mistura com equações lineares. Dá só uma olhada no que dizia a primeira questão da prova, que era a questão de número 10, acompanha comigo. Considere as equações a mais b igual a c ao quadrado e a mais b mais c igual a 20. Assinale a alternativa que corresponde à quantidade de triplas ordenadas ABC que satisfazem simultaneamente essas duas equações, sendo A, B e C números inteiros positivos. Galera, o lance é o seguinte, eu vou mostrar uma resolução para vocês que é admitindo caso você tivesse nesse processo uma incógnita a mais. Porque nesse contexto, o que dá para a gente fazer? Dá para você, de repente, manipular as suas expressões de tal maneira que você consiga descrever a quantidade que a federal pediu. Para uma prova, isso não tem problema. Na hora que você está resolvendo, tendo o seu conhecimento, essa estratégia é até legal, que você chega até mais rápido e não fica pensando em caminhos para resolver a questão. Mas, pensando nas próximas provas que virão por aí, acompanha comigo como que nós podemos lidar com estas equações que nós criamos quando a ideia é você dar a solução e essa solução ela precisa ser inteira positiva ou inteira não negativa para esses pares, para essas triplas e assim por diante, legal? Então vamos lá, questão de número 10, vamos começar a brincadeira. A questão 10, ela começa com as duas equações levando em conta a seguinte afirmação, vamos lá. Nós temos A mais B, que é igual a C ao quadrado, e nós temos A mais B mais C, que é exatamente igual a 20. Estas são as duas equações que o enunciado trouxe para você. O que de cara a gente consegue notar com essas duas expressões? Eu sei que A mais B vale C ao quadrado. Se eu pego essa informação e arremesso dentro dessa, eu já consigo escrever uma equação quadrática, onde a fórmula de Bhaskara mostra para você quem são esses dois valores, diferentes ou iguais ou de repente imaginários, mas para este caso nós temos a certeza que são valores reais porque nós temos A, B e C valores inteiros e positivos que nos interessam. Então pelo menos um valor eu tenho certeza que aqui vai dar certo. Bacana? Então vamos lá, fazendo as substituições. Se eu sei que A mais B é igual a C ao quadrado, faço a substituição nessa segunda expressão. Então nós criamos, vou colocar aqui ó, C ao quadrado mais C sendo igual a 20, e aí quando eu passo essa informação para lá, entra para você a fórmula de Bhaskara para determinar as raízes dessa equação na incógnita C. Então C ao quadrado mais C menos 20 igual a zero, some produto, fórmula de Bhaskara, daí a opção ela é sua. O nosso objetivo aqui é determinar esses dois valores para verificar o que nos interessa para essa expressão. Então, utilizando Bhaskara ou some produto, tanto faz, nós sabemos que dois valores que multiplicados precisa dar menos 20 e a soma tem que dar menos 1. Então nós chegamos nos valores menos 5 e 4. Esses são os dois valores que nós temos para essa expressão. Se estes são os dois valores, o que eu sei? A terna que satisfaz as duas de forma simultânea precisa admitir valores positivos. Então o menos 5 nós já descartamos. Esse cara aqui para nós já não interessa. Legal. Então eu já tenho a certeza que as ternas que eu vou apresentar como solução, todas elas, o C precisa ser 4. Quando eu parto desse princípio, voltamos e fazemos a substituição. A mais B mais C vale 4 ao quadrado, ou, tanto faz, tá? A mais B mais o C, que vale 4, tem que ser igual a 20. Em ambas as equações você vai chegar na mesma soma, para A e B. Então aqui embaixo nós temos A mais B sendo igual a 16, ou você faz 20 menos o 4 que vem para lá, que continua sendo 16. E aqui eu chego no comentário que eu havia dito para vocês a respeito de nós termos análise combinatória, permutação, que é o que vai nos salvar aqui, e é nesse momento que eu disse, se caso nós tivéssemos mais uma incógnita, análise combinatória que facilitaria o cálculo para vocês. Por exemplo, o que eu sei para esta questão da Federal do Paraná? Que se eu preciso somar dois números, que precisa dar 16, e eu tenho certeza que esses caras, eles são obrigatoriamente valores inteiros e positivos, então eu começo a brincadeira dizendo o seguinte, que é o teste que eu comentei com vocês. Ó, se eu trocar o A por 1, eu tenho certeza de quem é o B. Mas e se eu trocar o A por 2? Eu passo a ter uma certeza de um segundo valor de B. E assim por diante.
você consegue descrever todas as soluções inteiras e positivas, e aí você tem todas as terras montadas, onde o C a gente sabe que sempre valerá 4. Bacana? Só que fugindo dessa ideia de nós ficarmos trocando os valores e depois ter que contar quantas soluções eu obtive, qual é o pensamento que nós vamos ter para caso você tivesse mais uma incógnita, gerasse mais uma treta aqui para vocês? Era algo mais ou menos assim. Vamos lá. Como eu não posso admitir valores para essas incógnitas sendo iguais a zero, porque ele só quer valores positivos, eu vou fazer uma troca de variável. Como assim, Bel? Eu não vou resolver a equação A mais B igual a 16. Eu vou admitir que o A para nós, todos os seus valores serão escritos no formato K mais 1. E o K pode ser zero. Isso faz com que, nessa escrita, o A nunca assuma o valor zero na equação que eu vou escrever. E nós vamos admitir que B, ele vale para nós P mais 1. E o P mais 1 também, como consequência do cálculo, esse cara vai fazer com que o B não passe a assumir o valor zero, que é o que nós não queremos zero. Qual é o grande problema? Quando eu não noto que o zero não faz parte, nesse princípio da análise combinatória, eu esqueço de fazer essa troca de variável. E aí eu apresento uma quantidade de soluções onde essa quantidade ela não é a correta, ela é equivocada porque você admitiu que o zero faz parte da solução. E a gente não pode admitir o zero para alguns casos. Quando? Quando ele fala em valores inteiros positivos. Quando ele falar que ele quer soluções de equações inteiras não negativas, aí essa troca de variável você não precisa fazer. Porque daí esses caras podem assumir o valor zero e zero é um valor não negativo. Ele não é positivo, mas ele também não é negativo e ele vai servir para vocês. Legal? Então, esta troca de variável, para estas questões de equações que envolvem análise combinatória, é para quando você não pode trabalhar com zero para as soluções. Quando você não pode dar uma solução nula. Perfeito? E olha a troca como ela foi feita. Se A igual a K mais 1 e B igual a P mais 1, quando eu faço a troca, eu crio a expressão K mais P mais 2, que isto tem que gerar o número 16. Então, ao fazer a troca, eu chego à conclusão que o somatório de K mais P tem que ser 14. Lembrando em conta que esse caminho para nós aqui é o mais extenso, tá? Eu estou pensando naquelas equações onde você tinha mais incógnitas para trabalhar. Perfeito? Então, olhei para essa situação. Onde que entra a análise combinatória agora? Permutação. O que eu vou admitir? K e P pode assumir os valores zero, sem problema nenhum. E dois números inteiros que somados dão 14, eu vou pensar numa primeira solução, objetos. Eu tenho um objeto qualquer, não faço a menor ideia do que seja, e eu vou somar com outros objetos. E esses outros objetos, pontinhos, 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 gera para nós, no total, o somatório de todos eles, sendo exatamente o 14. Bel, não entendi. Analisa comigo, eu tenho, suponha-se, uma estaca mais 13 estacas, somatório 14. Captaram a informação? E estas quantidades que está sendo separada por esse sinal de mais é o que define a solução para K e para P. Tá? Então a ideia é essa. Nesse meu contexto, eu estou dizendo que K assume o valor 1 e P assume o valor 13. Mas eu poderia fazer o seguinte, eu poderia ter dois objetos do lado esquerdo do sinal do mais, e aí é que eu poderia ter outros 12 objetos que a soma continua dando 14. Então o que está acontecendo? Suponha-se, eu tenho dois objetos, mais 12 objetos, 2 mais 12 continua dando 14. Esta é uma solução diferente da anterior, então eu vou contar como sendo uma nova solução. Aqui eu admito que o K vale 2 e o P vale 12. Bacana? E existe aquela possibilidade de eu não ter nada do lado esquerdo do sinal de mais, e quando eu digo eu não tenho nada do lado esquerdo do sinal de mais, é porque as 14 barras, as 14 estacas estão todas do lado de cá. Então que solução é essa? 0 para o K, lembre-se, aqui o K pode ser 0. E aí você tem o 14 sendo o P. Uma solução diferente para nós. Nota que nos três exemplos, o que eu estou fazendo? Eu estou trocando objetos de posição entre si. E nessa troca de posição entre si, o que você observa? Tem objetos repetitivos. Então esses objetos que estão repetindo aqui, entra para nós troca de posição entre si, permutação. Como há objetos repetidos, com repetição. E como é que entra essa quantidade de soluções para nós? Permutação de N elementos, onde você vai verificar quantos objetos você tem para fazer essa troca de posição. E nesse contexto a gente tem só um formato de objeto que está se repetindo, que aqui eu vou atribuir a letra alfa. Então na permutação com repetição, você precisa calcular o N fatorial, o alfa fatorial e dividir esses dois valores.
Agora, quem é N e quem é alfa para nós? N é o total de objetos que você tem que permutar. Agora, cuidado, quantos objetos eu tenho? Eu não tenho 14, eu tenho 15 objetos. Por quê, Bel? Os 14 objetos são todos eles iguais a essas barras, iguais a essa estaca que está aqui. E o 15º objeto para nós é o sinal de mais, que ele também fica trocando de posição entre esses objetos. Então, nesse contexto, qual é a historinha para nós? Você tem 15 fatorial, que é a quantidade de objetos que eu vou permutar, e desses 15 objetos, nós temos 14 repetidos. São as 14 estacas que montam para nós a solução. Quando você olha para esta situação, a solução dessa expressão traz para você justamente a quantidade de soluções inteiras não negativas dessa expressão. Como eu disse não negativas, estou incluindo zero, trago a informação para cá, aí eu tenho todas as soluções não nulas inteiras para esses dois caras, que vai fechar a conta 16. Então, levando em conta este detalhe, permutação de 15 objetos com 14 repetições, vale 15 fatorial, como eu havia escrito, 14 fatorial, e para este contexto, você desenvolve o 15 até chegar no 14, e essa conta, ela acaba aqui. Então, 15 vezes 14 fatorial, dividido pelo 14 fatorial, isso faz com que, pós-simplificação, sobre o número 15. O que é esse número 15 para nós? É a quantidade de grupos que você montou aqui embaixo na nossa contagem. Cada grupo é uma solução desta equação e todas as soluções desta equação são soluções desta primeira que eu queria saber. Legal? Então, permutação de 15 com 14 repetições gera para nós o número 15. E esta é a quantidade de soluções que a Federal queria que você respondesse para essa primeira questão. Então, lembrando, o que eu fiz aqui na frente foi mostrar para você um caminho diferente, além de descrever as 15 soluções, que conforme eu havia dito. Pegar os números positivos, saber quantos números diferentes eu consigo associar a esses dois caras. Quando eu digo diferentes, a soma dando 16, soluções diferentes. Tá? Eu posso descrever as 15 rapidinho aqui com vocês, só que o objetivo foi outro. Se eu tivesse uma terceira, como nós faríamos? Para você trabalhar com todas as possibilidades de uma terceira incógnita, sendo que a soma dos três caras obrigatoriamente tem que dar 16. O caminho mais light para você é pensar em permutação com repetição. Embora alguns também resolvam com combinação com repetição, tá? Combinação com repetição que leva você para uma combinação simples. Mas aí essa historinha é outra, eu não vou entrar nesse detalhe não. Legal? Então dá uma olhada nessa questão bem bacana de análise combinatória com equações, quantidade de soluções inteiras. Você está olhando aí, já sabe a resposta, então, pelo que a Federal disponibilizou para você. Nós temos no gabarito a letra E para você assinalar, e aí você assinalou 15 soluções e acabou com a questão. Perfeito? Legal? Questão bacaninha, então. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Compartilha aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixa o seu recadinho dizendo o que você achou dessa questão e o que você achou desse vestibular da Federal do Paraná. Bacana? Beijos, abraços, fui. Valeu, galera!